Existe um negócio chamado curva de esquecimento. A curva de esquecimento é uma coisa assim que é óbvia demais. É óbvia demais. Na próxima aula eu vou falar mais sobre memória, tá? Memorização. Mas o que é a curva de esquecimento? Existe um estudo da neurociência que quando você é exposto a uma novidade, a um conteúdo, né, seja ele de forma auditiva, seja ele um professor, ou um vídeo, ou uma leitura, a tendência é que nessa curva é um grau de percentual de armazenamento da informação e tempo que percorre até você esquecer. Então, quando você estuda algo, você tem exposição, aprende algo, naquele momento você sobe, e quando você está 100%. Mas quando passam 4 horas, 6 horas, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, a curva de esquecimento faz isso no que você aprendeu. E o que nós temos que fazer então? Nós temos que fazer com que o nosso conhecimento ele fique mais planando conforme o tempo vai passando e não caindo. Então é uma importância muito grande a forma que você vai estudar, como você vai fazer para estudar e como você vai fazer para guardar essas informações. Memorizar é uma coisa que se aprende com técnica, não é capacidade intelectual. Tem técnica para isso. Tem gente que guarda mais porque tem mais facilidade, porque desenvolveu isso, às vezes desde criança, com jogos pedagógicos. O outro tem mais dificuldade porque era sempre, era o Pokémon e só assistia a TV e as informações bem mastigadas. Mas eu pergunto, como é que você faz, por exemplo, na época aí do Pokémon, da galera do Pokémon? Como pode dizer que não tem boa memória, que não guarda, que esquece as coisas, se sabe o nome de todos os Pokémons? Sabe por quê? Sabe o nome de todos os Pokémons? Porque você está sempre vendo, sempre vendo. O que isso significa traduzindo para vocês? O estudo com revisão, ele é necessário. Semanalmente, de 2 em 2 semanas, ou mensalmente, estourando, você tem que estar sempre revisando o que você viu. E aí é fundamental você saber estudar para saber como você vai revisar. Porque pensar assim, passou agora, nós estamos na semana 20, como é que você vai, na semana 20, revisar 20 semanas de aula? Existe técnica de você fazer um resumo para poder revisar. Então você precisa saber como revisar. Até porque, se você faz uma primeira revisão com 2 semanas, faz uma segunda revisão, uma outra revisão com 4 semanas. Cada revisão que você fizer, esporádica, de 2 em 2 semanas, você vai ver que o tempo que você vai gastar naquela matéria, ele vai se reduzindo. Vai se reduzindo. O que no início, para fazer uma revisão, você leva meia hora, passa a ser 15 minutos, passa a ser 10, passa a ser um estalar de dedos para você fazer uma revisão. É um olhar, uma passada de olho, você já está fazendo uma revisão. O iluminismo. Uma passada de olho iluminismo, você vai fazer uma revisão. E a prática, e a matemática, na física, em matérias que você exige em cálculo, é você estar sempre exercitando matérias que você já viu no passado. Não fazer só questões de matérias que você está vendo naquela semana. Então você tem que estar sempre se desafiando, trabalhando o seu cérebro para que ele busque sempre revisar e manter a curva do esquecimento, né, com um nível de plano de evitar quedas. Porque se você ficar muito tempo sem estar exposto àquele conteúdo, vai acontecer a queda. Tá? Vai acontecer a queda.